É, Olá, eu sou Ítalo Braga, eu sou doutorando em aquicultura e como tema dos seminários eu trouxe aplicações da genética na aquicultura. A escolha desse tema foi basicamente porque quando eu penso em aplicações genéticas, eu penso logo em coisas muito complicadas de ser compreendidas ou que não estão diretamente ligadas ao nosso setor de produção. Só que eu montei essa apresentação para mostrar que nem todas essas aplicações são tão complicadas assim e que muitas delas já estão inseridas diariamente é, no nosso trabalho. E aí eu estou tentando. A tentativa do uso desse tema então foi para tentar explorar mais essas áreas de genética, né? Inicialmente eu queria falar o que seria um melhoramento genético, que seria a seleção de alguma característica desejável e a modificação do material genético dos seres vivos, visando que eles apresentem essas características. Essas características podem estar relacionadas ao crescimento dos animais, resistência a algum patógeno, pode ser coloração, número de caudas, e diversas outras, né, que já são bastante aplicadas em mundos como a aquariofilia, por exemplo. E, então, o melhoramento genético ele consiste na alteração dos genes naturais de um organismo e, consequentemente, então alterando as características fenotípicas desse indivíduo. E, basicamente, quando você modifica esse indivíduo, ele começa a carregar a característica que você deseja para ele, né? Isso resulta, então, num indivíduo que é modificado geneticamente e nem sempre essas técnicas de modificação genética necessariamente são tão complexas. Aqui só para mostrar um pouco de por que fazer o melhoramento genético na aquicultura. É, Espécies agrícolas elas possuem um grande potencial para serem melhoradas geneticamente por causa principalmente de algumas características, né? Elas têm uma alta fecundidade comparado com espécies terrestres, por exemplo. Enquanto ninhadas de porcos podem dar 12 animais, 15, dependendo da espécie de peixe ou de camarão, uma ninhada produz milhões, né? Uma fêmea pode produzir milhões de ovos. É, Boa parte da fertilização desses indivíduos eles ocorrem de maneira externa, ou seja, a gente pode causar alguma interferência é, nessa reprodução, o que facilita então fazer o manejo do melhoramento genético e acaba gerando muitos filhos, né? Como tem uma alta fecundidade, é uma geração também de uma prole muito grande, o que facilita fazer diversos testes de genética, né? Entretanto, as espécies aquícolas elas são bastante variadas e isso também causa dificuldades no processo de melhoramento genético, principalmente porque cada espécie seria uma espécie, né? Se a gente tem vários tipos de comportamento de desova de animais, como por exemplo a gente tem um salmão que tem uma única desova durante sua vida e depois os animais falecem. Tem animais que têm desovas únicas por ano ou desovas únicas por estação, enquanto que existem animais que desovam mais de uma vez ao ano, que então teriam desovas parceladas. Existem animais que têm cuidado parental ou não. Em termos dos crustáceos, existem animais que têm télico aberto ou télico fechado. Em termos de crustáceos de água doce, as fêmeas carregam os ovos. Cada animal tem um tempo para atingir sua maturidade sexual diferente, então tudo isso são alguns empecilhos que atrapalham em você fazer um programa genético único de melhoramento para a aquicultura, né? Só para exemplificar aqui, em algumas espécies de peixes marinhos, já tem mais ou menos o tempo de ciclo de vida deles até eles atingirem um tamanho que é para produção de ovos, né? Onde eles estariam mais ou menos na maturidade sexual. E o número de ovos que cada fêmea ela consegue produzir por quilo de fêmea, né? A gente observa que esse tempo ele é variado, pode ser de 2 anos a 4 anos, ou em espécies como a tilápia, ela chega a ser de 4 meses para ela já atingir esse tempo de vida que é capaz de produzir ovos. E a fertilização é bastante, né? Tipo,
Mesmo as espécies que têm baixa produtividade de ovos por quilo de fêmea, ainda assim é muito mais elevada do que a quantidade de ovos produzido por um animal terrestre. Então, algumas formas de melhoramento genético vão ser abordadas durante a apresentação e a primeira delas seria a seleção genética, né? O que seria uma seleção genética? É quando você observa uma característica e você quer que os animais eles compartilhem essa mesma característica, né? Então você vai fazer cruzamentos de indivíduos que apresentem essa mesma característica para tentar fazer com que a sua prole também compartilhe dessa característica, né? Então essa seleção genética ela pode ser dividida mais ou menos em duas formas. Uma seleção clássica, que é talvez o método mais simples de melhoramento genético que a gente possui, que é pegar ao longo do nosso cultivo, observar os indivíduos que, por exemplo, crescem mais, é, separar ele, criar famílias com esses indivíduos e a partir daí criar o nosso lote de reprodutor. Ou, por exemplo, indivíduos que têm uma resistência maior a patógenos, a gente vê quais são os animais que mais sobrevivem à infecção de um determinado patógeno, separa eles e faz ele virar o nosso plantel de reprodutor, né? Então é um método muito simples, às vezes de apenas observação, mas que demanda um certo tempo para você fazer um lote que vai gerar uma prole que compartilhe dessa característica. Aqui nesse gráfico, ele mostra o efeito da seleção genética para a tilápia do Nilo, né? Entre a primeira geração, que seria essa daqui que está mais à esquerda, e a 12ª geração. Esse gráfico eu peguei de uma apresentação que eu assisti recentemente, e ele diz que para o lote de tilápias deles, que eles tinham, a 12ª geração ela apresenta um crescimento 130 vezes maior do que a primeira geração que eles obtiveram, apenas fazendo esses cruzamentos entre as famílias, né? Só que ele ressalta que, mesmo que haja esse melhoramento genético em termos de crescimento, como ele faz um programa que é misto entre seleção clássica e uma seleção genômica, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, é, existe ainda uma grande variabilidade genética entre os indivíduos dessa população, o que, em termos de ganho genético, é muito importante. O outro tipo de seleção seria então a seleção genômica, ou que também pode ser chamada de seleção assistida por marcadores, que é uma sigla chamada de MAS, que consiste basicamente em você cruzar os indivíduos que compartilhem a mesma característica deles, mas que eles sejam independentes de família. Isso permite, por exemplo, você ter 4 famílias, retirar os melhores animais para crescimento, por exemplo, dessa família, fazer o cruzamento entre eles e não ter por exemplo, um problema de consanguinidade, né? Basicamente consiste esse programa nas identificações do QTL, que seriam as zonas de são zonas de que são marcadores genéticos, perdão, que indicam as zonas que vão ter uma codificação do gene que você deseja, né? Se for crescimento, eles são os marcadores que indicam as zonas que vão gerar no indivíduo a característica de crescimento. E assim sucessivamente, né? Você faz a identificação desses marcadores e cruza os indivíduos que possuem essa característica genética, né? Isso permite então que tenha uma maior variabilidade genética dos animais. Como exemplos de seleção genética massiva, a gente tem que ela para uma dessas espécies que a gente tem aqui no Brasil, né, a tilápia, ela tem o que se chama de duas linhagens, né? Pelo menos são as mais conhecidas aqui no país. Tem uma linhagem que é chamada de tailandesa ou chitralada, que ela já foi desenvolvida na Tailândia desde 1965. Então, o imperador da Tailândia ele recebeu um lote em seu palácio e a partir daí ele começou a fazer a reprodução dessa tilápia do Nilo. E ao longo dos meses, ele observou que, dos meses não, perdão, ao longo das gerações ele observou que o crescimento ele foi exponencialmente aumentado do lote que ele tinha dos animais. E
A tilápia chitralada ela é conhecida por ser um animal de rápido crescimento. Em 6 meses ela pode atingir até 750 gramas. Após os 400 há uma queda nessa velocidade de crescimento da tilápia. Mas mesmo assim é um animal que atinge bastante porte, comparado com a linhagem original da tilápia do Nilo, né, vindo da África, que os animais em 6 meses não atingiam nem 300 gramas. Ah, e também existe uma outra linhagem que é a chamada geneticamente melhorada, tilápia cultivada geneticamente melhorada, que seria a tilápia gift, que ela surgiu no Vietnã em 99, com um enfoque em crescimento em víveres escavados, e ela apresenta então um crescimento até de 88% a mais do que a linhagem da tailandesa, e ela tinha realmente um enfoque na produção de filé, né? Aproveitamento de carne para fazer filetagem. Aqui tem uma empresa que atua também no Brasil, mas ela é uma empresa, se eu não me engano, norueguesa, perdão, que é a Spring Genetics, que ela trabalha com a linhagem de melhoramento da Gift. E além de fazer a seleção massiva, hoje em dia eles trabalham com a seleção genômica e além, como eu disse, que tinha um enfoque na produção de filé, também existe agora um enfoque na resistência a dois gêneros de duas espécies, perdão, de streptococcus, que são doenças que causam bastante problema na tilapicultura mundial. E então eles fazem essas identificações de QTL para genes de resistência desses lotes que eles vendem. Então, eles atuam em diversos países, inclusive aqui no Brasil, e eles vendem tanto reprodutores quanto alevinos dessa linhagem de Gift. Porém, eu não achei no site deles mais informações, né, de quanto de resistência ao gênero, às espécies dos Streptococcus que teriam, né. Então aqui é só uma summarização do que eu estava falando, né? A genética clássica ela é mais simplificada, então ela apresenta um custo para a implantação muito inferior do que a genética, a seleção genética genômica, né? Entretanto, ela causa uma baixa variabilidade genética dos indivíduos, porque você está sempre selecionando os indivíduos de uma mesma família. Isso pode gerar, então, problemas futuros de consanguinidade, que podem acarretar deformidades na formação dos indivíduos ou suscetibilidade a um outro patógeno que não, por exemplo, que você não está sendo tentando fazer a seleção. Além do mais, mostra então que quando você faz essa seleção genética clássica, você reduz então a 50% a variabilidade genética dos indivíduos da sua população. E no termos de variabilidade genética, quanto maior a porcentagem, melhor para você, né? Enquanto que a seleção genética genômica, ela tem um maior ganho genético dos seus indivíduos, principalmente porque há uma maior variabilidade dos reprodutores. Você consegue então pegar os melhores indivíduos de diferentes famílias para fazer os cruzamentos, evitando então problemas como consanguinidade. Também existe a seleção genética para os crustáceos, e esse grupo, o Benchmark Genetic Spring, que é da mesma empresa da Genetic Spring, é o programa voltado para os crustáceos. Eles também têm um programa voltado para salmonídeos. Para o crustáceo, eles são voltados principalmente ao Pneumonia. E eles têm 3 linhagens, pelo menos são informações do site deles, que seriam uma linhagem que eles chamam de BMK Protect, que elas são linhagens resilientes ao vírus da mancha branca e ao vírus da MS. Eles comentam, né, que essa linhagem ela tem uma sobrevivência média de 93% em viveiros escavados por 90 dias, tem um crescimento relativamente alto de 0,18 gramas por dia e pode atingir produtividades de 11,1 milhões de toneladas por hectare ano, nas condições de viveiros escavados em, se eu não me engano, é de 70 camarões por metro quadrado, né, de densidade de estocagem. Eles têm também outras 2 linhagens,
que seria uma linhagem voltada para baixa salinidade e uma linhagem voltada para rápido crescimento. Entretanto, no site dele há uma carência de informações dos desempenhos dessas duas linhagens de cultivo. Eu dei uma observada, existe uma defasagem de cerca de 3 anos de informações do site, né? Essa espécie, é, perdão, essa empresa também ela participa aqui no Brasil com associação a outra empresa brasileira, a Aquatec, e tem basicamente duas linhagens de indivíduos que temos no nosso mercado nacional para o Vanamei, que é uma linhagem chamada de Speedline, que é uma linhagem de crescimento, e uma linhagem de resistência, que é chamada de Pond. A linhagem de crescimento ela é voltada tanto a sistemas intensivos quanto sistemas extensivos, e ela é voltada mais a rápido crescimento e obtenção de animais de 15 gramas ou superior, em termos de viveiro. Já a linhagem Pond é mais voltada para ambientes que já tiveram o histórico de presença de doenças e que precisam então de animais que têm uma certa resistência à mancha branca ou ao OMS, por exemplo. E normalmente, quando você investe em resistência, você perde em desempenho. Então, os camarões normalmente crescem bem menos, tá chegando no máximo a 10 gramas, pelo menos informações que tem no site, né? Uma outra forma de fazer melhoramento genético seria então a produção de populações monossexo, tanto masculino quanto feminino. Basicamente, populações monossexas não podem ser enquadradas em melhoramento genético se forem feitas apenas por é, meio que em processos de reversão sexual, né? Que se você induz o seu animal a ser fenotipicamente masculino ou feminino, dependendo do seu interesse, mas o que eu queria falar aqui em si seria então a produção de supermachos ou superfêmeas, que seriam indivíduos que sua prole gerariam ou somente machos ou somente fêmeas, né? O, como é que, para que você vai fazer então, ou gerar uma população monossexo? Isso é quando você tem algum tipo de vantagem clara para algum dos sexos dos indivíduos que você quer cultivar. Tanto esse dado sendo em termos de crescimento do animal, ou tamanho final do animal que pode ser atingido. Pode ser interessante, por exemplo, você ter monossexos de espécies que sejam mais interessantes as fêmeas para retirada de gônada, por exemplo, como o esturjão, se você tiver uma população que seja basicamente feminina, já que o grande produto do esturjão seria as ovas, né? Então é interesse que você tenha mais uma população feminina. Então, se você consegue fazer reprodução dos seus indivíduos e só nascer fêmeas, você tem uma vantagem, né? Ou pode ser também por determinação de características visuais de diversas espécies, elas podem ser mais, o macho pode ser mais atrativo ou a fêmea pode ser mais atrativo, dependendo da espécie, mas normalmente no mundo dos peixes ornamentais, os machos eles são muito mais chamativos do que as fêmeas, como o caso aqui da beta, né? O macho é que possuem essas caudas bem mais elaboradas, enquanto as beta fêmeas normalmente elas não têm nem a variação de cor, nem tem esse grande padrão de cauda. Então, elas nunca não, né? Mas normalmente não são utilizadas na aquicultura, elas não são vendidas. Então, são interessantes. Se você conseguir fazer alterações dos peixes para eles nascerem só macho, você agrega um valor, né, no seu produto. Em, como um caso assim de produção de supermacho que é bem mais conhecido no país, eu acho que seria então o supermacho da tilápia do Nilo, que consiste basicamente em você ter um lote de peixes que vai ter o macho XY e a fêmea XX. E você vai fazer então uma inversão sexual, que seria semelhante ao que a gente já faz na tilapicultura comercial, né? Só que normalmente a gente faz a inversão dos indivíduos que são fêmea para macho. No caso, nesse caso aqui a gente vai tentar fazer a inversão dos machos para fêmea, utilizando hormônios femininos misturados com a ração, né? Quando os indivíduos são jovens. Então você vai gerar então um lote
que vai ter fêmeas, que são genotipicamente fêmeas e fenotipicamente fêmeas, e também vai ter fêmeas que são genotipicamente machos, ou seja, são XY, mas elas apresentam o fenótipo de fêmeas, e essa daqui são o lote que a gente vai querer utilizar para a produção do supermacho. Então, o primeiro passo seria fazer essa reversão, ou inversão sexual, perdão, e depois que os animais estiverem prontos ou aptos para começarem a se reproduzir, em cerca de 3 ou 4 meses, você vai fazer a segunda etapa, que seria um teste de progênese. Esse teste basicamente consiste em você pegar as fêmeas que você obteve no processo de inversão sexual, que serão, nesse primeiro caso aqui, com fêmeas que já eram genotipicamente fêmeas, e nesse segundo caso aqui são fêmeas que foram femininizadas, né? Machos que foram femininizados. Então, como é que a gente vai saber qual foi o indivíduo que foi feminilizado e o indivíduo que era fêmea, né? Então a gente faz esse teste de progênese, que é cruzar ele com machos padrões, que não passaram por esse processo, né, de inversão sexual. E se o que sair dessa geração tiver uma proporção de 50% macho e 50% fêmea, esses indivíduos eles já eram genotipicamente fêmeas. Enquanto que se ele sair numa proporção de 3:1 de machos, quer dizer que então que esse indivíduo era um macho que foi invertido sexualmente para ser uma fêmea. Genotipicamente falando, sai 25% da população vai sair fêmea, 50% vai sair machos comuns, né, que portam o gene XY, e 25% dessa população vai ser o que a gente chama de supermacho, que são Y e Y. Só que quando a gente faz o teste de progênese, a gente vai observar só o que vai sair machos e fêmeas, né? Então vai estar misturado esses 75% aqui de indivíduos. Então tu vai ter que fazer uma terceira etapa, que seria fazer o cruzamento dos teus indivíduos machos que saíram dessa primeira geração aqui de cruzamentos, para então saber qual deles é o supermacho ou qual não seria. Então, basicamente seria um cruzamento entre um macho entre o teu indivíduo que seria um macho padrão e a tua fêmea que é um macho genotipicamente invertido sexualmente para a fêmea. E como eu disse, né, a gente vai achar quais são as proporções, e essa primeira geração então a gente vai fazer um cruzamento com uma fêmea convencional e vai obter então dois tipos de respostas. Um que seria o teu macho, que é daqueles 50%, né, que é o teu macho comum, que é XY, cruzando com a fêmea convencional, e isso vai te dar 50% de cada, uma proporção de 50% de cada sexo. Enquanto que os teus indivíduos que eles já foram convertidos em supermachos, né, tu vai cruzar ele com fêmeas convencionais e vai obter então indivíduos que são 100% macho. Então, com isso, se você fez o processo de marcação, né, dos seus indivíduos, você tem então identificado quais seriam os indivíduos que você fez que são super machos, né? E a partir daí você vai levar ele para o seu plantel de reprodutores. Só que entre o começo do processo de produção de supermacho até o fim, leva muitos anos, por isso que esses indivíduos normalmente são bastante caros, e as empresas que possuem esses supermachos, ou eles não vendem, ou quando vendem indivíduos que têm essa característica de supermacho, impedem que você reproduza na sua piscicultura, né? Caso você adquira deles, você assina que você não vai reproduzir esses animais. Um outro tipo de melhoramento genético também é a poliploidia. A poliploidia ela seria basicamente qualquer indivíduo que possui mais do que um conjunto cromossômico do que é o padrão encontrado pela natureza. Em sua grande maioria, os indivíduos eles são diploides. Entretanto, na natureza, obviamente, mas existem exceções que podem ser triploides ou tetraploides naturais. Mas em sua grande maioria, os indivíduos eles são diploides, né?
E por que então você buscaria a poliploidia para aquicultura? É que, visto que os animais que são triploides ou tetraploides, eles têm um desempenho produtivo muito melhorado em relação ao um diploide. Normalmente é muito mais acentuado, é muito maior o crescimento, por exemplo. E também existe uma premissa que basicamente os indivíduos que são triploides, eles são inférteis, o que pode ser verdade ou pode não ser verdade, mas na maioria dos casos é verdade. Os animais que são triploides, eles são inférteis porque na hora de fazer a meiose, eles não conseguem fazer um alinhamento da divisão dos pares cromossômicos dele para tornar que o seu ovo, o seu espermatozoide seja viável, mas existem animais que são poliploides que são férteis na natureza, né? E não só na natureza, mas os que você produz em cativeiro, né, que são poliploides, podem ser férteis. Principalmente os tetraploides, nem de maneira geral, todos os tetraploides eles são férteis. É, como eu disse, existem algumas espécies que têm uma tetraploidia natural, que, como um exemplo disso seria então o salmão do Atlântico. É uma espécie que naturalmente já pode apresentar tetraploidia. Isso foi uma estratégia genética da espécie ao longo da evolução dela. Mas, então, basicamente, o que a gente faz na agricultura seria tentar obter um poliploide, né? Eu separei então em dois grupos, em obtenção de tetraploides e obtenção de triploides, e vou tentar mostrar mais ou menos como é que é feito cada um desses métodos. Eles são semelhantes à obtenção tanto de tetraploides quanto de triploides, mas eles vão variar em algumas coisas. O que acontece é que para você obter um indivíduo tetraploide, você faz o cruzamento dele de dois indivíduos que são normalmente diploides, e você vai, após a fecundação dos ovos, você vai tentar fazer alguma interferência, tanto que seja por choque térmico em aquecimento, resfriamento da água, aumentar a pressão hidrostática, perdão, da água que está os indivíduos, para fazer com que haja uma interrupção do que seria a primeira mitose dos indivíduos, né? Fazendo então que quando ele duplique seu material genético para fazer a mitose, se você interrompe esse processo antes dele fazer a clivagem, né, que seria a separação das células, você teria então um feto que que seria tetraploide, né? Teria uma carga 4N. Mas para você fazer isso, você precisa ter uma série de informações que são muito difíceis de ser obtidas, que seria o tempo da primeira mitose, por exemplo, do seu animal. Quanto tempo ele leva para fazer essa clivagem? Você precisa dessa informação e para fazer isso é bastante complexo. Você tem que pegar e tentar observar desde a fertilização num microscópio, por microscopia, né? Quando é que o material genético está sendo duplicado, quando é que ele vai começar os processos de divisão celular, para você tentar determinar qual é a melhor época para você fazer a interferência nessa divisão celular. E para cada espécie, então, vai ter um tempo diferente disso. E para cada linhagem dentro da mesma espécie também pode variar. Além do mais, os dados de parâmetros ambientais, como por exemplo a temperatura de incubação que está sendo mantido esses ovos, também interferem processo nesse tempo, né? Por exemplo, de saber onde vai ocorrer a primeira mitose. Então, por isso que é um processo bastante complexo. Mas quando ele é bem feito, você tem uma obtenção de um lote tetraploide. E aqui tem um exemplo, né? Para um processo de produção de truta arco-íris de triploide, mas o tetraploide também é feito de maneira similar, né? Aqui é uma câmara que vai aumentar a pressão hidrostática nos ovos e vai fazer então que seja interrompida a primeira mitose para tentar gerar ovos então que teriam um, um padrão genômico de 4N, né, que seriam tetraploides. Nessa matéria aqui que saiu na Aquaculture Advocate, né, mostra então para que fazer os indivíduos tetraploides, né, que seria um jeito muito mais simples de fazer os animais serem triploides. E aqui ele mostra basicamente como é que você faz o tratamento para a truta arco-íris para fazer os indivíduos serem tetraploides.
Eles falam que para a temperatura de incubação dos ovos de 10 graus Celsius, foram onde que eles tiveram os melhores resultados, com um tratamento de 9 ATM, né, 9.000 PSI, durante 8 minutos, e o tratamento inicia a partir do 325 minutos após a fertilização do teu ovo com o espermatozoide. Isso gera uma população que vai ser 100% triploide, 100% tetraploide, perdão. Só que, como é um processo que é bastante danoso para as células, que você vai aumentar muito a pressão, né, 9 vezes a pressão normal atmosférica, então a taxa de sobrevivência ainda é muito baixa, 5%, mas mesmo assim, todos esses indivíduos aqui eles vão ter um crescimento muito superior aos aos demais, né? E a partir da obtenção desses indivíduos tetraploides, se eles são viáveis para a reprodução, você consegue, reproduzindo machos tetraploides e fêmeas tetraploides, manter o seu lote tetraploide sem ter que ficar fazendo esse processo, né, de aumentar a pressão hidrostática da onde que estão os seus ovos para tentar transformar os ovos em tetraploides, né? Ele indica então que o tratamento ele tem que ser iniciado a partir dos 65% do total para ter a primeira clivagem celular. E pelo menos para essa espécie esse foi o melhor resultado, né? Então, como você obter os indivíduos que são triploides, eu já tinha comentado mais ou menos, né? Você pode obter um triploide a partir de reproduzir um tetraploide com um indivíduo diploide. Isso sempre vai gerar um indivíduo triploide, como a gente pode observar aqui nessa tabelinha. Se você cruzar tanto fêmea tetraploide com macho, perdão, quanto fêmea diploide com macho tetraploide, ou cruzar fêmeas tetraploides com machos diploides, vai sempre gerar uma população que seja totalmente triploides, só que a gente observa que a mortalidade é muito superior quando você utiliza a fêmea diploide e o macho tetraploide. Isso basicamente é meio que óbvio de se observar por causa de tamanho de celular, né? O espermatozoide, quando ele está com a carga 2N, ele é muito maior do que o tamanho que ele seria naturalmente. Então, acaba sendo complexo para fazer essa reprodução entre um ovócito normal e um espermatozoide diploide, né? Mas mesmo assim, o percentual de indivíduos que morrem nesse processo de cruz entre indivíduos tetraploides e diploides é bastante alto, mas já é um sucesso bem mais elevado do que você obter o indivíduo triploide por outros métodos, né? E o segundo método de obtenção do triploide, pelo menos em peixe, ele ocorre com você tentar impedir a saída do segundo corpúsculo polar, do segundo corpo polar, perdão, que ela ocorre assim. A fêmea, ela libera o primeiro corpo polar enquanto ainda está dentro das gônadas femininas. Então, em caso de peixes, vocês não conseguem fazer a parada da saída do primeiro corpúsculo polar, só pode fazer a partir da segunda. Em situações normais, quando o espermatozoide ele penetra o óvulo, quando ocorre o estímulo para a liberação do segundo corpúsculo polar. E aí vai ficar então um material genético da fêmea com um material genético do macho, formando um indivíduo normal, né, que seria um indivíduo diploide. Quando você quer fazer um indivíduo triploide, você vai tentar impedir esse corpúsculo polar com algum tipo de choque, que são os mesmos que eu citei anteriormente. Pode ser um choque químico, pode ser choque térmico ou choque de pressão. E como é que você vai fazer, né? Você vai observar que quando o espermatozoide entrar no óvulo, vai haver a estimulação então para você ter a liberação do segundo corpúsculo polar, e você vem com essa interferência impedindo então que saia esse corpúsculo polar, e você vai ter então um animal que vai ter dois genes de fêmeas e um gene de macho, ou seja, ele vai ser triploide. Entretanto, isso é muito mais difícil do que fazer um triploide a partir de um tetraploide,
principalmente porque o tempo para que você vai precisar das mesmas informações, né, com a precisão para saber quando é o tempo exato que você tem que fazer o tratamento ou qual é a condição exata para esse tratamento para tentar gerar um indivíduo triploide. A gente tem diversas espécies que são de peixes que são triploides já e feitos a partir de diversos testes diferentes, diversos tratamentos diferentes, né? Aqui tem só na literatura, e se você observar, né, já temos triploides bastante antigos, desde 1979, tanto para truta arco-íris, como para tilápia, ou para o salmão do Atlântico. E os métodos, eles são alguns diferentes, mas aqui eu listei alguns na tabela original que tinha, ela era bem maior, tinha muito mais métodos, mas consiste basicamente em choque térmico, né, tanto para frio quanto um aquecimento da água ou um aumento da pressão hidrostática, a utilização de compostos químicos, que seria o óxido nítrico ou o fríon, que são gases formadores do efeito estufa, né? Ou pode ser também choques por aumento do pH, mais a indução mais a presença de cálcio, né, na água. Então, para cada caso vai ter uma metodologia diferente e elas vão ter sucessos diferentes, né? Além disso, além de peixes triploides, também existe uma certa tentativa de ter moluscos triploides, como o caso seria a ostra. E por que então fazer esses moluscos serem triploides? É basicamente porque as ostras elas têm um rápido crescimento, os animais que são triploides, né, têm um rápido crescimento. Entretanto, não tem dados ainda sobre a resistência desses indivíduos a doenças e tem um grande problema de ter uma baixa sobrevivência no processo de reprodução, né, para a geração de triploides. E o método de obtenção deles, que eu vou mostrar mais à frente, é extremamente parecido com o de peixe, só que muda um pouco, né? O primeiro método é exatamente igual ao que seria um método de com peixe, né, que eu mostrei. Você pode obter uma ostra triploide a partir de um cruzamento de um indivíduo tetraploide com um indivíduo diploide, que geraria então 100% dos indivíduos triploides. Aqui a gente tem, né, a única diferença assim, entre o processo de geração de triploides e tetraploides com ostra é que a ostra, quando ela libera o óvulo na água, ela não fez ainda a liberação do primeiro corpúsculo polar, e o primeiro corpúsculo polar então sai apenas na água. Isso permite então que a gente faça interferências tanto na saída do primeiro corpo polar como a saída no segundo corpúsculo polar, só que existe uma diferença nessa metodologia. Quando você faz a interferência na saída do primeiro corpo polar, você acaba gerando indivíduos hexaploides, tetraploides e diploides, e você teria depois que separar qual seria qual. Enquanto que você faz o manejo no segundo corpo polar, ele só gera então indivíduos triploides e facilitam então a, a sua obtenção dos indivíduos que de maneira que você quer, né, que seriam triploides. E mas basicamente consiste do mesmo jeito, né? Se você está cruzando um indivíduo que ele é tetraploide, um macho tetraploide, por exemplo, ele vai produzir um esperma que ele é 2C e aqui, quando ele cruzar com um óvulo que é C, né, você vai ter um indivíduo que vai ser formado 100% triploide. Enquanto que também existe o método de você impedir a saída do corpúsculo polar de diferentes maneiras para poder então gerar indivíduos triploides, né? Aqui no caso tem a liberação do óvulo na água, a saída do primeiro corpúsculo polar, a fertilização com um espermatozoide normal. E então, no momento que for fazer a liberação do segundo corpúsculo polar, você vai entrar com um tratamento químico ou físico, que pode ser tipo, ou alta pressão hidrostática, choque térmico, pode ser uma aplicação de microtoxina ou citocalazina B, que eu acho que é o meio que o padrão utilizado para ostras.
e então você vai ter uma obtenção de indivíduos triploides. A, aqui, né, tem uma foto que mostra a diferença de um indivíduo triploide com um indivíduo diploide. Você é capaz de observar, né, que o indivíduo triploide, nesse caso da ostra, ele é infértil. E aqui na foto do indivíduo diploide você vê que a formação da gônada é quase 50% do manto do animal, né? Enquanto que o indivíduo que ele é triploide, ele é basicamente manto, basicamente carne, né? E aqui nessa tabela consiste, né, para diferentes espécies de ostras, mostrando o ganho de crescimento que tem o indivíduo triploide comparado com o indivíduo diploide, né? No caso aqui, o mais proeminente foi na Crassostraea giga, que teve um ganho de 81% de crescimento quando comparado com um indivíduo diploide, o que é bastante. Então é por isso que você tem um interesse na produção de animais triploides, né? Uma outra ferramenta de melhoramento genético que a gente pode ter seria então a hibridização. E a hibridização ela consiste basicamente em cruzar gêneros de espécies, gêneros diferentes, espécies diferentes, ou até mesmo da mesma espécie, mas de linhagens diferentes, para você ter a obtenção de uma linhagem que vai ser de um híbrido, perdão, que pode ser viável geneticamente, ou seja, capaz de se reproduzir ou pode não ser, mas que ele divida as características de interesse tanto das duas espécies que você tem, né? E aqui a gente tem exemplos bastante comuns no nosso país, que seriam os híbridos de espécies de peixe redondo. O tambaqui, por exemplo, é o maior peixe redondo que a gente tem. E os outros peixes eles têm uma maior resistência, no caso aqui, mais a frio. Então, você fazer híbridos de tambaqui com pacu, por exemplo, que é uma espécie que tolera um pouco mais a baixa temperatura, você vai ter um intermediário, que seria o tambacu, que basicamente ele vai crescer mais do que o pacu, mas e vai poder ser cultivado em temperaturas mais baixas do que o tambaqui aguentaria, né? No Brasil a gente meio que padronizou os híbridos de que os nomes deles iam ser, a primeira parte dele indicaria que a sua origem é a materna e a segunda parte seria de origem paterna, né? No caso o híbrido do tambacu ele é a mãe dele é um tambaqui e o pai seria o pacu. No patinga, né? O caso a mãe é o pacu e o pai seria o pirapitinga. E o Tambatinga também, né? A mãe seria o Tambaqui e a Pirapitinga seria o doador do esperma. Aqui existe uma tabela que tem diversas espécies que são híbridas no, no Brasil, que a gente tem, e o nome dele meio que comercial, né? A maioria deles são de peixe redondo, exceto os cruzamentos que a gente tem aqui do caixara com o pintado, que na minha região, pelo menos, a gente chama ele como ponto e vírgula, porque o pintado ele tem um padrão de pintas ao longo do seu corpo e o cachara ele tem um padrão meio que de listras e o híbrido sai com um padrão de pintas e listras, então a gente chama ele de ponto e vírgula por isso. Outro híbrido bastante comum na aquicultura seria os híbridos de tilápia. Basicamente eles foram feitos para tentar gerar indivíduos que sejam toleráveis, mais toleráveis à produção em águas salobras e ou que sejam capazes de suportar baixa temperatura de cultivo. E basicamente os híbridos são utilizando tilápia do Nilo e uma outra espécie de tilápia, né? Alguns desses cruzamentos vão gerar indivíduos que são 100% macho, que tem aquele ganho no crescimento, né? É um jeito também de obtenção de populações monossexo, né? Seria fazer hibridização, como é o caso daqui do cruzamento da tilápia do Nilo e a tilápia azul, vai gerar 100% de indivíduos machos. Mas o caso mais conhecido de híbrido de tilápia seria a tilápia vermelha, né? Ou chamada também às vezes de St. Peter, que são espécimes que
são mais adaptáveis a condições de baixa temperatura e alta salinidade, ou mais alta salinidade, né? Essa tilápia vermelha, ela é um tetrahíbrido, é um híbrido de 4 espécies, mas mesmo assim ela é bastante empregada na aquicultura. Aqui tem um artigozinho mostrando o potencial desses híbridos, comparado com as espécies base, né? Aqui nós temos uma comparação de 3 espécies de tilápia, a tilápia do Nilo, a tilápia moçambica e a tilápia azul, comparado com 2 híbridos, o híbrido que seria entre a tilápia do Nilo e a tilápia moçambica e a sampita. E foi observado que nesse cultivo, né, a tilápia, o híbrido entre tilápia do Nilo e tilápia moçambica, ela teve um maior crescimento, um maior peso final e também maior sobrevivência em sistemas de cultivo mais intensivos na Arábia Saudita. Só que vale ressaltar que esse artigo é um pouco antigo, em 1995, e aí, como eu comentei antes, né, as famílias que vieram de tilápia do Nilo de alto crescimento, que, por exemplo, que é a Gift, ela só começou a ser desenvolvida a partir de 1999, né? Então, hoje em dia, provavelmente essa linhagem Gift ela cresce muito mais do que a tilápia vermelha. Isso é uma grande justificativa quando a gente observa, por exemplo, aqui no país, que a maior produção de tilápia ela é tilápia do Nilo e não utilizando o híbrido, né? Um outro exemplo de híbrido que tem essa característica de rápido crescimento quando comparado às espécies básicas são o híbrido do bagre do canal, de 2 espécies de bagre, né, que é o Ictalurus punctatus e o Ictalurus furtatus. O híbrido ele tem um maior crescimento comparado com as espécies puras. Não sei se pura seria o nome correto, mas entre o Ictalurus punctatus ou o Ictalurus furcatus, né? E esse indivíduo é fértil e tem uma fácil desova, além de ter alta tolerância a variáveis ambientais, então é um indivíduo que tem um interesse, é um potencial para a aquicultura, né? Um outro caso de hibridização é o caso da garupa, que são indivíduos de grande porte, no caso da garupa gigante, né, que seria o Epinephelus lancelotus. Ela tem um alto potencial para aquicultura, porque é uma espécie que cresce rápido, que tem um alto crescimento e tem um valor de mercado muito elevado, só que ela tem um grande problema, que ela é um indivíduo que é hermafrodita, que é protogênico, ou seja, primeiro ele é fêmea e depois ele vira macho, né? E isso gera um processo de dificuldades na obtenção de ovos e espermas viáveis na mesma época do ano. Às vezes você está esperando obter ovos, mas o indivíduo ele já fez o processo de virar macho e você só vai obter esperma, o que causa então uma dificuldade de obtenção de indivíduos dessa espécie, né? E como solução que os pesquisadores encontraram foi então fazer um híbrido, cruzar esses machos do Epinephelus lancelotus, da garupa gigante, com as fêmeas da garupa tigre, para fazer um processo de hibridização, né? E isso gerou diversos artigos, e aqui eu peguei uma revisão que mostra a comparação entre a nutrição e o crescimento e resistência desses híbridos. Já é um trabalho de revisão, e nesse trabalho ele mostra, né, que tem diversos estudos que mostram que o híbrido ele tem um rápido crescimento, apesar dele ser inferior ao crescimento da garupa gigante. Ele é capaz de reduzir o ciclo de cultivo. Os híbridos eles são mais resistentes a doenças que acometem essas garupas. Ainda não se sabe porquê. E eles permitem também fazer uma flexibilização da dieta. Ou seja, eles permitem que você reduza a quantidade de farinha de peixe na sua nutrição, o que é ótimo para a aquicultura, né? Já que essas espécies são mais carnívoras e acabavam utilizando um grande potencial, um grande percentual de farinha de peixe na sua nutrição.
É, entretanto, no artigo ele ainda fala que há diversos estudos que devem ser realizados, principalmente em termos de saber se esse híbrido seria fértil. Recentemente eu assisti uma apresentação de uma pessoa de uma universidade, eu esqueci agora de onde, mas é na Ásia, que eles estão tendo sucesso em reproduzir esse híbrido. E o outro tópico que ele fala é fazer estudos de retrocruzamento desse híbrido com a garupa gigante para ver se essa geração de retrocruzamento teria um crescimento melhor do que a do híbrido. É, basicamente era isso que eu queria falar. E obrigado a todos pela atenção.